Oi, gente, eu me chamo Amanda Cristina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vai ser o vídeo que eu mais tô prometendo pra vocês que eu ia trazer e até agora eu não trouxe. Vai ser o relato do meu parto. Vou gravar esse vídeo agora, antes que eu me esqueça do relato do meu parto, porque eu tava pensando, bem, gente, tem coisas que na gravidez eu não lembro. Então, eu vou gravar esse vídeo e vou relatar como foi o meu parto pra mim não esquecer, né? Porque se eu esquecer, como que eu vou dar esse relato? Então, bora lá. Eu planejei ficar grávida. Eu comecei a tentar a partir do dia 19 de maio de 2024. Aí, quando foi em julho, se eu não me engano, ou junho, no final ou no começo do mês, eu fiz o teste e tinha dado negativo. Porém, na minha cabeça, eu achava que. Na minha cabeça, pra mim, eu já estava grávida, porque, gente, eu tava muito estranho, eu sentia dor de cabeça, ficava meio com enjoo. Mas aí, fiz o teste negativo e daí menstruei, mas só uns 3 dias. E tipo assim, meio marrom, rosado. E sendo que minha menstruação sempre vem um sangue vivo, sabe? Sangue de menstruação mesmo, e fica 5 dias. Beleza. Aí quando foi, eu fiquei triste, porque eu queria muito ficar grávida, né? E beleza, passou. Aí depois eu tava no dia de menstruar, não menstruei. Aí deu o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, não menstruei. Falei assim, mano, tô grávida, porque meu ciclo era muito certinho. Eu acho que eu ficava 21 dias sem menstruar e menstruava 5. Gente, era muito certinho. Só que daí, né, eu falei assim, mano, eu tenho que fazer o teste de gravidez. Mas aí nesse dia eu tinha bebido um copo de gin de maracujá. Aí à noite eu falei pro meu marido, amor, compra o teste pra nós fazer o teste de gravidez, porque eu acho que eu estou grávida. Beleza, estava grávida. Agora vou falar, né, o meu relato de parto. Gente, o Luca estava previsto para nascer dia 5 de 3 de 2025, o DPP, 5 de 3 de 2025. Ele nasceu dia 6 de 3 de 2025, um dia depois da data prevista. E daí, eu ganhei ele de 40 semanas mais 6. Ganhei ele na quinta. E na sexta eu já completava 41 semanas. Eu tinha, no finalzinho de fevereiro, eu ia pro hospital. Aí eles faziam toque e nada. Eu só tava com um dedo de dilatação, 1,5 de dilatação. E daí, depois de 2 semanas, só foi 2 dedos. Falei, gente, não é possível. Comecei a fazer exercício em casa, pra poder me ajudar a dilatar mais. E eu tava preocupada, porque já tava com quase 41 semanas e nada do menino querer vir ao mundo. Até então, beleza. Eu peguei e fui pro posto de saúde. Passei no acolhimento lá, eu falei pra médica que eu precisava fazer uma cesárea, porque ele se mexia muito na barriga, gente, muito mesmo. E antes de eu ir no posto, um dia antes, a minha barriga estava muito baixa, ela baixou do nada. Eu vou tentar achar a foto e vou deixar aqui na edição do vídeo. Vou deixar pra vocês verem como ela ficou. Beleza, fui pro hospital dia 5 à noite. Aí eu fui na quinta-feira, e foi na quarta-feira, que o Luca nasceu na quinta. Aí, beleza, chegando lá no hospital, fiz tudo bonitinho, os exames, eu estava com 4 dedos de dilatação. Fiz o exame do toque, aí a médica falou assim que eu estava com 4, porém ela ajustou um pouco do bebê pra ficar certinho, encaixado, porque o Luca tava um pouquinho pro lado. Aí eu comecei a bater boca com ela, falei assim, meu Deus, mano, eu preciso ficar aqui, eu tô com 4 dedos, meu filho já vai fazer 41 semanas amanhã, e depois de amanhã eu ainda tô aqui. Ele meio que não tá muito se mexendo igual ele se mexia antes, porque ele se mexia muito, gente, muito mesmo. Se tiver um vídeo também dele se mexendo, eu vou deixar aqui pra vocês verem quanto o menino se mexia, ele quebrava bem a costela. Aí, beleza. É, ela fez o exame do toque e falou assim que eu não poderia ficar no hospital, que eu tinha que voltar pra casa, que ele só poderia internar, não sei se a partir de 5 ou 6 dedos de dilatação pra cima. Eu falei assim, não, eu vou ficar. Ela falou assim, tá bom, se você ficar, você vai ficar aqui
a gente não vai poder fazer nada por você, porque não pode ficar aqui no hospital apenas com 4 dedos. Ela falou assim, eu garanto pra você que amanhã, dia amanhã, você não passa pra ganhar bebê. Eu falei, tá bom, com muito custo, com muita dor no coração, tive que voltar pra casa. E com muito medo. Só orava, pedia pra Deus me abençoar, me guardar meu filho, pra que nada de ruim acontecesse. E que, tipo, nem no caminho aumentava mais e que desse tudo certo. Gente, quando foi, eu cheguei em casa mais ou menos 1 hora da manhã, no dia 6. Mais ou menos 1 hora, meia-noite e meia. Cheguei, tomei banho. Quando foi 5 horas da manhã, eu comecei a sentir bastante dor nas costas, as contrações. Porém, pra mim tava tudo de boa. Tipo assim, eu falei assim, ah, deve ser uma dor normal, né? Porque, gente, eu vou contando no decorrer do tempo. Porque não doeu tanto assim, não senti muita dor. Mas daí eu fui fazer xixi e tava saindo sangue. Falei, meu Deus. E eu fiquei preocupada. Falei, gente, será que a Ave Maria, Deus me livre, guarde, eu tô perdendo meu filho? Aí eu falei, eu acordei meu amor, falei, amor, vamos pro meu amor. Falei, amor, vamos pro hospital, porque tá saindo sangue e eu tô sentindo dor. E eu acho que saindo sangue não é normal. Beleza, aí a gente voltou pro hospital, eu cheguei lá no hospital umas 7h30, 8 horas da manhã. Aí, cheguei lá, aí eu observei, tinha umas grávidas, porém, nenhuma estava em trabalho de parto, aparentemente. Só era eu que estava em trabalho de parto. Aí eu comecei a sentir o dobro das dores, e as dores vinham de segundo em segundo. Tipo assim, vinha agora, aí tipo, ficava 5 segundos doendo, aí passava. Aí, tipo, vai, daqui a pouco 10 minutos voltava de novo. Aí eu comecei a sentir, gente, a cabeça dele, juro por Deus, eu comecei a sentir a cabeça dele lá embaixo, porque foi parto normal, eu tava sentindo. Aí eu falei assim, amor, eu acho que eu vou lá na sala da enfermeira falar pra ela que eu tô com muita dor. Tipo, gente, eu estava com dor, mas não era muita. Era tipo dor. Só que antes de eu ir lá falar que eu estava com muita dor, eu tive a consciência de ver se todas as grávidas que estavam ali também estavam com dor, e não tava. E, gente, se eu não tivesse inventado que eu estava com muita dor e que eu estava sentindo muita cabeça do bebê lá embaixo, eles não iriam me atender, porque nem o médico estava lá. Gente, o médico foi voltar só depois de duas, 1 hora. Aí, beleza, eu peguei e fui lá, aí chamei a enfermeira, falei assim, então, é o seguinte, tô com muita dor, muita dor no mesmo. Cheguei assim, ó, eu tô sentindo a cabeça do meu filho aqui embaixo, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela falou assim, tá bom, vamos lá na sala do médico, vamos fazer o toque. Fez o toque e eu estava com 5 dedos de dilatação. Aí ela falou assim, você tá com 5 dedos, você vai ter que ficar internada, eu já vou ver se eu consigo chamar o médico, porque ele está em trabalho de parto, pra ela fazer sua internação, te examinar pra ver como vai ser. Eu falei, nossa, graças a Deus eu vou ficar internada. Aí, beleza, ela foi lá, chamou a médica, depois a médica veio, me chamou, me analisou, aí eu já tinha, aí quando a médica veio, eu já tava com 6. Gente, do 4, 5, 6 pro 7 foi muito rápido. Tipo assim, ela vinha, eu fiz exame de toque nesse dia, se eu não me engano, umas 4 vezes. Aí nas 4 ia dilatando um dedo. Aí eu tava com. Cheguei lá com 5, aí depois a médica coisou 6, aí depois 7. Aí eu já coloquei a roupa, beleza. E aí nesse hospital tinha dado lotação. Todas as grávidas que chegassem lá ia ser transferida para outro hospital, porque estava cheia a maternidade e não tinha mais quarto para, né, colocar todas as grávidas. Aí eu já falei assim, mas eu tô aqui, eu não vou ser transferida, não, né? Pelo amor de Deus. Ela falou, não vai ser transferida. Aí, beleza, gente, eu fiquei, aí deu 7 dedos de dilatação. Gente, eu tava super plena mesmo. Porque, tipo assim, gente, não estava doendo. Tipo, vinha a dor nas costas, mas não era uma dor, nossa, eu vou morrer. Gente, nem todo parto é igual. Tem mulher que, tipo assim, consegue sentir a dor, mas, tipo, fala, nossa, tipo, dá pra aguentar de boa, mas tem mulher que, infelizmente, fala que é horrível. Gente, no meu caso, foi uma dor que eu consegui aguentar e, gente, juro, eu passaria pela dor de novo e eu passaria pela dor, o celular tinha apertado que tava descarregando. Gente, eu passaria pela dor de novo. Passaria por tudo de novo, gente, porque, tipo assim, foi até o 7 de dilatação foi, tipo, tranquilo. Aí, beleza. Deu 4 horas da tarde, fui fazer exame de toque de novo, porém, tinha empacado os meus 7 dedos e não tinha dilatado mais. Aí a enfermeira me chamou e falou, vamos pra sala de parto. Aí a gente foi. Aí a médica falou, a médica, né, junto com as enfermeiras, falaram que eu tinha que ficar debaixo do chuveiro durante 1 hora.
na água quente. Aí eu fiquei. Aí elas veio falando que tinha que me dar um soro pra amenizar a minha dor. Eu falei assim, não precisa de soro nenhum, porque eu não tô sentindo nenhuma dor. Ela falou assim, você precisa do soro e você está assim com dor. Eu falei, não tô. Gente, depois desse soro, só foi ladeira abaixo, fixa. Eu acho que se não fosse o soro, eu nem ia sentir, tipo assim, tanta dor. Igual eu falei, gente, a dor suportável, é como se, pra mim, né, é como se fosse uma cólica muito, 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 muito forte mesmo, junto com a dor nas costas. Mas, gente, igual eu falei, eu super consegui aguentar a dor. Foi, tipo assim, meio que de boa. A única coisa ruim foi que, tipo assim, eu cheguei no set, empacou e precisou dilatar. Aí, beleza. Aí eu fiquei uma hora debaixo do chuveiro. Aí eu falei que eu não tava aguentando mais ficar debaixo do chuveiro, porque tava com bastante dor. E eu ficar ali debaixo do chuveiro ainda mais quente. Nossa, tava morrendo de calor. Eu já tava começando a ficar fraca. Quando foi mais 6 horas da noite, a médica veio falar comigo e falou assim: ó, vai chegar sua janta, você precisa comer. Porque eu não tinha comido, gente, o dia inteiro, porque eu não tava conseguindo comer. Porque eu tava, tipo, sabe, ansiosa e eu não tava conseguindo comer. E sem contar que meu marido também ficou desde as 7 horas, 7h30 da manhã que a gente chegou, até 2 horas da manhã, gente, sem comer e sem ir no banheiro, imagina. Meu marido foi guerreiro, graças a Deus, Deus me deu um príncipe, um homem. Aí falou, beleza, vai chegar a sua janta, você precisa comer, precisa se alimentar, aí a gente vai ver como que vai funcionar, como que vai ser pra gente poder tirar esse bebê daí. Chegou a janta, eu não conseguia nem ficar sentada, como que eu ia jantar? Aí o meu marido falou, amor, vai comer. Eu falei assim, mano, eu não consigo comer. Do nada, gente, eu comecei a ficar com muita vontade de fazer força, como se eu fosse fazer cocô. Gente, eu estava com muita vontade de fazer cocô real, número 2. Mas as enfermeiras não deixaram eu fazer por conta que senão, né, o bebê ia sair. Mas realmente a gente estava com muita vontade de fazer o número 2. Aí eu falei pra. Antes disso, eu tinha falado pra enfermeira que eu tava com vontade de fazer o número 2. Aí eu falei assim, mano, eu preciso fazer o número 2. Aí tá na porta, mano, eu preciso fazer. Ela falou assim, você não pode ir. Se você for, ela falou assim, é a dor, é como se fosse pra você querer fazer cocô, mas gente, tava realmente na porta, eu queria muito fazer o número 2. Aí beleza, eu fui e tinha falado pra médica, né, que eu estava com muita vontade de fazer força. Aí ela falou assim, tá bom, vamos fazer exame de toque. Aí ela falou assim, mas Amanda, você ainda tá com 7 dedos, como você tá com muita vontade de fazer força? Eu falei assim, eu só estou com vontade de fazer força. Aí tá bom. Catei, deitei na maca, sozinha, e comecei a fazer força lá. Aí elas foram lá e vieram. Aí ela deu toque. Falou assim, Amanda, você já tá com 9. Aí eu já aí as dores começou. Depois do 9, que ela colocou lá a mão e falou, você tá com 9. Aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte. Quando você sentir dor, você começa a fazer força. E se a cabeça dele sair, a gente puxa ele, tá bom? Aí eu falei, tá bom. Aí vinha a dor, aí eu segurava a respiração, ia fazendo força. Só que daí não ia, gente. E daí eu, mano, eu fiquei com muita vontade, não, eu fiquei com muito medo de desmaiar, velho, porque eu não tinha comido nada, eu já tava sentindo um corpo fraco, eu tava com muito medo de desmaiar mesmo e não consegui ganhar ele. Nossa, mas eu falava assim, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, não me abandona. Meu marido foi a presença do meu marido foi a peça fundamental nesse dia, gente. Eu acho que sem ele eu não ia ter conseguido. E sem, tipo assim, pedir pra Deus. Eu sei que Deus tava ali presente e ele tava comigo, mas, gente, o meu marido ali foi essencial. Ele pegava na minha mão, beijava na minha cabeça e falava assim: amor, você consegue, eu tô aqui. Aí, gente, eu fui lá fazendo força, fazendo força. Aí, quando foi 7h16, gente, o bichinho nasceu. Eu vou deixar uma fotinha aí, né, de quando ele nasceu. Eu, o Júlio e ele. Aí, gente, ele nasceu. Mas, quando ele saiu, gente, arde quando sai, assim, a cabeça do bebê. Arde, mas não é uma coisa que fala, nossa, não dá pra aguentar, gente. Meu primeiro filho, né, parto normal, e se eu tiver outro filho, gente, eu quero ter parto normal de novo. Porque, tipo assim, depois que o bebê saiu, a dor vai embora. Gente, a dor acaba. Quando ele sai, a dor acaba. Aí ele saiu, a dor acabou, aí eu tive só que fazer mais uma forcinha pra sair a placenta. Beleza, aí saiu a placenta, e depois levei só 2 pontinhos. E, gente, graças a Deus ocorreu tudo bem, não aconteceu nada comigo nem com o bebê. E
relato. Graças a Deus, nesses dias, Deus colocou pessoas maravilhosas no meu caminho, tanto enfermeira, tanto médico, gente, tudo. As enfermeiras e a médica me trataram super bem, ninguém me tratou com ignorância, com rigidez. Eu não lembro o nome das enfermeiras, mas tinha duas enfermeiras lá, gente, que ficava conversando comigo, passava a mão na minha barriga, me abraçava, não me deixava sozinha, falava pra mim, vai andar, Amanda, pra você poder dilatar mais, pra esse bebê sair logo. Gente, a médica também me tratou super bem. Outros plantão também, quando trocou na troca de plantão, quando eu tava no quarto, tinha uma, gente, eu não sei o nome dela, mas, gente, ela foi maravilhosa, porque assim que o Luca nasceu, eu já coloquei ele no peito, ele não tava querendo mamar. Eu não tava conseguindo fazer a pega direito. Ela vinha e dava fórmula para ele, não podia, mas como ele tava chorando bastante, porque obviamente ele tava com fome, ela dava, ele se acalmava rapidinho. Ela vinha toda hora limpar o narizinho dele, porque ele nasceu com o nariz ruim, sabe? Tipo, espirrava toda hora, ele ficava, não conseguia respirar. Ela fazia lavagem toda vez nele. Eu não sei, gente, o nome dessa enfermeira. Eu super queria saber, mas eu não lembro o nome dela. Eu acho que eu nem cheguei a perguntar. Mas, gente, sério, Deus colocou pessoas maravilhosas no meu caminho. As minhas orações, ele atendeu todas. Graças a Deus, a minha maior insegurança era na hora do parto. Com medo de pegar enfermeiros ruins ou médica ruim, tipo, que te trata mal, ou de acontecer alguma coisa comigo. Mas graças a Deus, Deus me abençoou desde o início da minha gravidez até o final. Não aconteceu nada, nem comigo, nem com o Luca. Deus colocou um marido maravilhoso no meu caminho, um pai que não me abandonou, que ficou os 3 dias lá comigo. É, dormiu lá naquela cadeira velha horrível, mas é isso, gente. Esse foi meu relato de parto. O meu parto foi maravilhoso. Eu super passaria pelo parto novamente. Gente, vocês acham que a parte difícil é o parto? Não é. A parte difícil é depois do parto. Não é o parto. Gente, se eu te falar que o parto é o mais fácil de todos, vocês não acreditam. Mas só quem é mãe vai acreditar. O parto é o mais fácil. Difícil é o restante. E, gente, coloca na nossa cabeça. Todas as mães que ficam grávidas pela primeira vez sempre ficam pensando, gente, eu tô com medo do parto, gente, como vai ser a dor, não sei o que lá. Gente, entrega na mão de Deus, faz as suas orações, chama Deus para ele estar do seu lado, que eu tenho certeza que tudo vai sair perfeito e passa, gente. A dor do parto passa, não é aquela dor que vai ficar para sempre. Eu falo pelo parto normal. O bebê saiu, a dor foi embora. Graças a Deus eu consegui aguentar as contrações. É, as contrações só piorou por conta depois do soro que eles me aplicou, falando que era para dor, mas não era, era para dilatar mais. E eu também, a única coisa ruim é que eu não sei porque eles não falaram que era soro para poder me ajudar a dilatar mais e sim para amenizar minha dor. Isso daí eu não sei. Mas, graças a Deus ocorreu tudo bem, nada de ruim aconteceu comigo, eu e o Lucas tá bem. Gente, foi o melhor dia da minha vida. Sabe o que é o melhor? Gente, ele vai fazer 1 ano, daqui 20 e poucos dias. Meu sonho era poder voltar no dia que ele nasceu, gente. Meu sonho, poder voltar pra dor, voltar pro parto lá quando ele estava saindo. Gente, meu sonho. É isso, gente. É uma resumida de como foi meu parto. Se eu não expliquei muito, me desculpa. Eu tentei aqui explicar como foi. Foi maravilhoso meu parto, graças a Deus, como eu disse. E é isso, gente. Foi o melhor dia da minha vida. Ai, gente, eu super. Eu vou falar de novo, eu super passaria por um parto de novo, porque, nossa, foi tão. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa esse like, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E é isso. Beijo, beijos. Fui!